Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar com o nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos finalizar com mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos acabar com o livro de Oséias, tranquilo? Vamos ler do capítulo 11 até o capítulo 14. Então pega aí a palavra do Senhor, porque hoje ele tem muita coisa para nos dizer. Capítulo 11 do livro de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. E, no entanto, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baais, queimavam incenso aos ídolos. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando-o pela mão. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até seu rosto uma criança. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para a terra do Egito. A Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará suas cidades, exterminará seus filhos e demolirá suas fortalezas. O meu povo é difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Aqui nós vemos que Deus está falando ali com os israelitas, mas essa passagem, esse versículo aqui, o versículo 7, ele encaixa perfeitamente para nós nos dias de hoje. Olha para você ver. O meu povo é difícil de se converter. É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. Nós, pelas nossas próprias fraquezas, por querer viver as nossas próprias vontades, fazer aquilo que bem desejamos, esquecemos de nos esforçar de olhar para o alto. Até uma coisa assim muito simples, olhar para o alto, eu falo no sentido de olhar para Deus, para as coisas de Deus. O ser humano, com tanta mazela, com tanta coisa ruim, com tanta maldade, com tanto absurdo que o ser humano faz, ele tem dificuldade de olhar para o alto, de olhar para Deus e viver e enxergar aquilo que Deus quer. Então, esse povo, cara, é muito difícil de se converter. Mas Deus nos deu uma esperança. Deus nos deu o seu Filho para que morresse na cruz e salvasse todos nós. Todos aqueles que creem, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, ama Ele sobre todas as coisas, renega o pecado e vive segundo a vontade do Senhor. Esse Deus, esse Salvador, cara, nos dá essa chance. Então, mesmo sendo difícil a conversão, pode ter certeza que é muito mais difícil viver no pecado. É muito mais doloroso, é muito mais doído. Então, mesmo que seja difícil se converter, ter que mudar de atitude, reflita que vale a pena, cara, porque você está morando junto com Deus, você está morando com o seu Criador, com o dono de tudo, e Ele te ama de verdade. É muito mais difícil viver no mundo do que se converter. Reflita sobre isso. É muito mais difícil, sinceramente. Então vamos nos converter. Vamos nos olhar, vamos olhar para o alto, vamos olhar para Deus, porque Ele quer transformar a nossa vida. Então vamos buscar de fato a conversão. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como haveria de entregar você a outros, Israel? Será que eu poderia tratá-lo como Adama? Eu poderia tratá-lo como a Seboim? O meu coração salta no meu peito. As minhas entranhas se comovem dentro de mim. Não me deixarei levar pelo ardor da minha ira. Não vou destruir Efraim. Eu sou Deus, e não um homem. Eu sou o santo no meio de você, e não um inimigo devastador. Eles seguirão a Javé, e Javé rugirá como um leão. E quando ele rugir, seus filhos virão do ocidente, lá do Egito, eles virão voando como pássaros, como pombos, eles virão do país da Assíria. Então eu os farei morar nas suas próprias casas, oráculo de Javé. Capítulo 12. Efraim me cerca de mentiras. Só tomar uma água aqui, peraí. Vamos lá. Capítulo 12. Efraim me cerca de mentiras, a casa de Israel me rodeia de falsidades. Mas Judá ainda está com Deus e é fiel ao santo. Efraim se alimenta de vento, está o tempo todo procurando os ventos do Oriente e só aumenta a mentira e a violência.
fazem aliança com a Assíria, levam óleo para o Egito. Javé move processo contra Israel e tratará Jacó conforme a sua conduta. Ele devolverá conforme suas ações. No ventre da mãe, Jacó superou seu irmão e, como adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e pediu piedade. Reencontrou Deus em Betel e aí falou com ele: Javé, Deus dos exércitos. Seu nome é Javé. Quanto a você, converta-se ao seu Deus. Observe o amor e o direito e coloque sempre a confiança no seu Deus. Mais um versículo, mais uma palavra que Deus está nos dando no dia de hoje. Quanto a você, converta-se ao seu Deus. Então, quanto a você que está vendo esse vídeo, quanto a mim que estou aqui fazendo esse vídeo, vamos buscar a conversão. A conversão para vivermos junto com Deus, junto com os propósitos do nosso Pai. Observe o amor e o direito e coloque sempre a confiança no seu Deus. Então, pare de observar as coisas desse mundo, pare de observar as coisas que te levam a pecar e comece a observar o amor que Deus tem. Comece a observar o direito, a justiça que Deus tem e coloque sempre, sempre, sempre a sua confiança em Deus, porque Deus, ele não nos trai. Deus não nos coloca em emboscada. Ele é um Deus fiel. Então observe o amor, observe o direito e coloque a confiança em Deus, que você será uma pessoa bem-sucedida. Canaã tem nas mãos balanças falsas, gosta de tapear. Efraim disse: Eu sou rico, ajuntei uma fortuna, mas nada restará de tudo o que ganhou por causa da falta que cometeu. Eu sou Javé, seu Deus. Desde a terra do Egito eu farei você morar novamente em tendas, como nos dias do encontro. Falarei aos profetas, multiplicarei as visões e pela boca dos profetas falarei em parábolas. Se Galaade é uma culpa, eles são apenas mentira. Em Gilgal sacrificaram touros e por isso seus altares serão transformados em montes de pedra nas baixadas do campo. Jacó fugiu para os campos de Harã. Israel trabalhou por causa de uma mulher para ganhar uma esposa. Ele foi guarda de rebanhos. Por meio de um profeta, Javé tirou Israel do Egito e o protegeu. Efraim irritou Javé amargamente, e seu senhor descarregará sobre ele o sangue derramado e lhe retribuirá o ultraje. Capítulo 13. Quando Efraim falava, era um terror, era o príncipe em Israel, mas depois começou a pecar com Baal e decaiu. Apesar disso, continuam pecando e com sua prata fazem estátuas fundidas, ídolos que eles inventam, todos os trabalhos de artesãos. Depois dizem: ofereçam-lhe sacrifício e beijam bezerros. Por isso, eles se tornarão como neblina da manhã, como orvalho que logo cedo se evapora, ou como palha que a gente varre no terreiro, ou fumaça que sai pela janela. Eu sou Javé, o seu Deus, desde a terra do Egito. Você não deve conhecer outro Deus além de mim, e nem outro Salvador além de mim. Não terás outros deuses, hein? Nós só temos um único Deus. Eu conheci você no deserto, em lugares secos. Eu os apacentei e eles se saciaram. Ficaram saciados e o seu coração se encheu de orgulho, e por isso se esqueceram de mim. Eu serei para eles como leão, e como pantera os espiarei no caminho. Vou atacá-los como a ursa da qual roubaram os filhotes, e vou rasgar-lhes o peito, devorando-os como leoa, e as feras vão despedaçá-los. Eu os destruirei, Israel, e quem poderá socorrê-lo? Onde está agora o seu rei para que possa salvar você? E onde estão os juízes de suas cidades? Você me pediu, dá-me um rei e príncipes. Na minha ira eu lhe dei um rei, e no meu furor eu o retomo. A culpa de Efraim está guardada, seu pecado está conservado. Chegam-lhe as dores do parto, mas o filho é um imbecil. Ao chegar a hora de nascer, ele não sai do seio materno. Será que eu devo resgatá-los das garras da mansão dos mortos? Será que eu os redimiria do poder da morte? Onde está, ó morte, a sua praga? Onde está, ó mansão dos mortos, a sua peste? A compaixão foge do meu olhar. Mesmo que Efraim prospere entre seus irmãos, um vento virá do oriente, um vento de Javé subirá do deserto.
para secar sua mina de água e esgotar sua fonte. Ele vem para levar o tesouro e todos os objetos de valor. Vamos lá, capítulo 14. Samaria vai pagar, pois revoltou-se contra o seu Deus. Cairão sob a espada, os seus filhos serão esmagados, e suas mulheres grávidas terão seus ventres rasgados. Israel, converta-se para Javé, seu Deus, pois você tropeçou com a sua própria culpa. Preparem as palavras e convertam-se a Javé. Digam-lhe, perdoa toda a nossa culpa, aceita o que é bom, e te oferecemos o fruto de nossos lábios. Então, a palavra do Senhor nos convida à conversão. Use os seus lábios para poder pedir perdão, para se converter, para de fato voltar a viver as vontades de Deus. Ore e volte a viver aquilo que Deus sempre sonhou para você, que é a salvação. Não é a Síria que nos salvará, não montaremos mais cavalos, jamais chamaremos novamente de nosso Deus a um objeto feito por nossas próprias mãos, pois é em ti, só junto de ti, que o órfão encontra compaixão. Eu vou curar a sua apostasia, vou amá-los de todo o coração, pois a minha ira se apartou deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e estenderá raízes como o cedro do Líbano. Seus galhos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e o seu perfume será como do cedro do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videiras e serão famosos como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu ainda a ver com os ídolos? Sou eu que tenho uma resposta e olho para você. Sou como cipestre frondoso, o fruto de você é de mim que ele nasce. Quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos de Javé são retos. Os justos caminham por eles e os maus nele tropeçam. Então, somos justos ou nós somos maus? O que nós somos? Nós queremos andar pelo caminho do Senhor ou nós queremos tropeçar nesse caminho e viver as vontades do mundo? Vamos de fato viver, vamos de fato andar, vamos de fato entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e pedir para que ele faça a vontade dele. Amém? Assim nós finalizamos o livro de Oséias, um livro que faz nos refletir muito sobre a conversão. Converter ao Senhor, pois é de fato no Senhor que nós encontramos vida e vida eterna. Amém? Então, muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe muito você, tá? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau.